uma forma excelente de você lidar com o seu filho, com o novo, é trazendo o lúdico. E uma forma de trazer o lúdico são as leituras. Desde que ele é pequeno, a partir de 1 ano, as leituras funcionam muito bem. Esse livro, se seu filho tem 1 ano, ele é excelente para você ensinar o seu filho como lidar com a raiva e a frustração, por isso que ele bate e morde. Você precisa ensinar ele que está tudo bem sentir, e os livros são ótimas ferramentas. Então, aqui mostra o livrinho do urso, se vocês quiserem tirar print, e mostra que o urso, ele sente sono, aí você vai colocando, ele fica assustado, ele fica irritado. Então, é uma forma de mostrar para sua criança, através do lúdico, que é normal que ele sente, né? Imagina uma criança, um bebê, como eu falei lá atrás, que não viveu ainda, e pensar, meu Deus, será que o que é isso que eu estou sentindo? Será que outras pessoas sentem como eu sinto? Será que a minha mãe também sente isso? Então, tudo bem você falar para o seu filho, filho, eu também fico com raiva, mas eu lido com a raiva de X, Y e Z formas. Outro livro que eu indico é Tudo Bem Cometer Erros, justamente porque o seu filho vai bater nesse processo de tentar acertar, ele vai errar. E você tem que mostrar para ele que tudo bem errar. Você está do lado dele. Esse livro é muito legal para vocês lerem com o filho de vocês. É extremamente importante ele saber que está tudo bem errar. Imagina, a criança aprende com o outro, mas até para aprender com o outro, ela tenta e a primeira vez ela erra. Imagina se ela tiver medo de errar. Como é que vai ser o processo de aprendizagem dessa criança? O próximo livro é da Jane Nelson, Espaço Mágico. Aqui dentro tem uma ferramenta excelente para as crianças lidarem com o sentimento delas, mas uma criança um pouquinho mais velha, uma criança de 1 ano não vai entender ainda esse livro. A partir de 2 anos, você já pode começar a introduzir esse conceito para o seu filho, dependendo da maturidade emocional dele. O Espaço que Acalma é assim. Ao invés de você mandar a sua criança para um castigo, você convida ela a uma pausa positiva, um cantinho que ela gosta. E naquele cantinho, ela vai aprendendo a se autorregular. Então, ela está extremamente estressada, o irmão arrancou o brinquedo da mão dela. Em vez de você mandar ela para o castigo, vai falar, filho, que tal ir para aquele cantinho que você adora? Naquele cantinho você tem o seu brinquedo, você mexe num paninho e ali você consegue se acalmar e depois você volta para a brincadeira. Então, você percebe que, dessa maneira, a criança ela está aprendendo alguma coisa diferente do que vai para o seu quarto pensar. A criança não consegue elaborar esse pensar ainda na primeira infância. E aí eu vejo muitas mães perguntando para a criança, mas o que falta para você? O que você espera de mim? Gente, ele precisa sentir segurança em você. Ele ainda não consegue elaborar isso. Você tem que falar para ele o que você espera dele. Filho, eu espero que você comece a conseguir lidar com a sua raiva. Não você perguntar para ele o que fazer. Então, você não é uma figura que ele tem que obedecer, mas você é uma figura com mais vivência e mais conhecimento, e por isso você ainda estabelece regras e limites. E quando ele for ficar mais velho, quando ele tiver responsabilidade para isso, ele vai conseguir tomar mais decisões, ele vai conseguir ter mais autonomia. Por enquanto, ele não pode ter essa autonomia porque o cérebro dele está em formação. Esse livro aqui é super legal. O Monstro das Cores. É o preferido dos meninos. Eu leio com o Gabriel até hoje. O Gabriel tem 4 anos e pouco. Desde que ele tem 2 anos, ele ama esse livro. O Matheus ama esse livro. Também para ajudar nossos pequenos a lidar com os sentimentos. Então, é um monstrinho que sente muitas coisas e não sabe lidar com os sentimentos. E aí a menina ajuda ele a colocar cada sentimento num potinho. Giovana, mas tem livro aí que não é de capa dura. Por exemplo, esse aqui. O que eu fazia aqui em casa? Para deixar a criança mais livre, em contato, eu deixava esse aqui à disposição. E quando a gente ia ler no momento mais nosso, à noite, até um momento que eu pudesse me dedicar mais a eles, aí eu entrava com esses livros, com essa capa que tem risco de rasgar, até de machucar a criança, tá? Então, o primeiro passo é trazer o lúdico, e uma forma de trazer o lúdico, os livros. Outra forma de trazer o lúdico é através da brincadeira. Então, comece a trazer isso na brincadeira do dia a dia. Uma forma muito comum das crianças expressarem o que elas estão sentindo é cuidando de uma boneca, ou, por exemplo, aqui em casa os meninos têm o Rock e a Sky. E aí, muitas vezes eles chegam em casa e falam, filhinho, voltei para cuidar de você, porque é isso que eu falo, às vezes eu chego em casa e falo,
cheguei, estava morrendo de saudade. Eles pegam a Sky e o Rock, vou cobrir vocês, coisas que eu faço, eles replicam na brincadeira. Então, você também pode levar assuntos que são novos para eles na brincadeira. A criança aprende brincando. Então, a Sky bateu no Chase. Sky, não foi legal o que você fez, Sky. E aí, brincando, esse assunto fica mais presente na vida deles e fica mais fácil deles elaborarem, tá? O lúdico é extremamente bem-vindo. Tente aflorar esse seu lado infantil, brincar com seu filho, sentar e dedicar um pouco da sua atenção para ele. Então, falamos do lúdico e vou puxar para o conexão. Você precisa de tempo de qualidade com seu filho. Muitas vezes, o morder e o bater é um sinal de que não existe uma conexão com o principal responsável, o pai, a mãe. Se essa criança não se sente cuidada, ela vai expressar isso. Você precisa se conectar, brincar, olhar no olho, dialogar. Ah, mas meu filho ainda não fala. Conversa com ele. É assim que ele vai aprender a falar. Aí eu vejo muitos pais, meu filho não começou a falar ainda há 2 anos, mas você fala com ele? Não, porque ele não fala. Fala sozinho. Ele vai ter outras formas de se expressar e você vai começar a entender essas formas. E aí eu venho para o terceiro passo. Uma criança que não consegue se expressar é uma criança mais irritada. Imagina, o adulto não compreende ela, não consegue expressar as suas necessidades. E uma criança mais irritada, mais frustrada, é uma criança que tem maior tendência de bater e morder. Na primeira infância, na verdade, você se comunica mais com linguagem não verbal do que com linguagem verbal, mas você não se dá conta disso. Se a gente for parar para pensar, a gente se comunica mais com expressões, com fisionomia, com gesticulação, do que com palavras. E, na primeira infância, isso é muito forte. Ele está aprendendo a elaborar as ideias e verbalizar. Então, o seu filho ele vai falar com você de diversas formas que não são através de palavras. Um exemplo que eu trouxe aqui no Desfraude foi quando eu falei, vocês falaram, meu filho não fala. O meu filho de 1 ano e 3, quando ele começou a andar, ele pegava a minha mão e me levava até o banheiro. Ele conseguia expressar o que ele queria, mesmo sem eu conseguir entender que ele falava banheiro. Às vezes ele até tentava, mas eu não entendia. Ele conseguia apontar para a água. E aí, quando ele via que eu estava conseguindo ajudar ele nesse processo de pegar a água, de estimular a fala dele, ele se sentia seguro. Uma criança segura é uma criança que coopera. E aí as coisas fluem melhor. E aí você não fica desesperada tentando o dia inteiro ensinar que não bate, conter a sua criança. Você consegue relaxar mais, você consegue deixar ela brincando com o irmão e se sentir segura para ir botar um copo de água no copo e não ficar desesperada para as crianças se matarem, tá? Então, fomos para o passo do lúdico, da conexão, de ajudar a criança a se expressar, né? E agora vamos para o entorno. Quando essa criança tem esse comportamento mais repetido, não é tão pontual, é interessante a gente ver se as necessidades básicas dessa criança estão sendo supridas. Na primeira infância, é comum mudar um pouco a rotina e essa criança ficar com muito sono, ou mudar um pouco a rotina, ela ficar com fome, ter pouco estímulo, ter muito estímulo, sabe quando você sai, a criança fica pilhada? E ela acaba ficando agressiva, porque ela está te pedindo ajuda. Então, se a sua criança tem comportamentos violentos, não necessariamente ela está replicando um comportamento que ela vê dentro de casa. Pode ser uma necessidade não atendida. Pode ser, como a gente chama, a ponta do iceberg. A gente tem que olhar para baixo desse iceberg. A gente tem que começar a pegar a nossa visão e ampliar. Então, será que as necessidades do meu filho estão sendo atendidas? Esse é um comportamento recorrente? É um pedido de ajuda? Vamos rever o que está acontecendo. Então, falamos de olhar a rotina dessa criança, ver se é uma necessidade dela que não está sendo atendida. Muito comum aqui, nos meus atendimentos, uma criança estava indo bem, ela tinha um comportamento muito de morder o irmão, e ela estava indo super bem. Aí aconteceu alguma coisa, voltou à escola. Aí ela dá uma regredida. O processo de aprendizado, a gente tem que lembrar que ele não é uma linha, não é linear. Muitas vezes ele faz assim e vai subindo. A gente tem que tentar começar a lembrar quando a gente aprendeu a fazer algo novo, a gente esquece disso, porque poucas coisas para o adulto é nova. E aí, nesses atendimentos, a criança estava indo bem, ela vai para a escola
e as coisas desandam, porque mudou, ela está começando a sentir falta da mãe. E aí a forma que ela tem de pedir ajuda, de demonstrar, de extravasar o sentimento dela é mordendo ou batendo. Quando as palavras não cabem dentro da gente, quando a raiva não cabe dentro da gente, ela precisa sair. Até para a gente lidar de forma saudável com os nossos sentimentos. Nós, como adultos, a nossa geração, não sabe fazer isso. A gente prende o choro até o último minuto. A gente acha que é se rebaixar, é ser fraco, chorar. A gente precisa liberar o choro. Faz parte do ser humano, tá tudo bem chorar. Chorar não é sofrer, né? Não é ficar se vitimizando, mas a gente precisa poder mostrar os nossos sentimentos. E aí a gente canaliza, mostrando para a criança que tá tudo bem sentir, mas não tá tudo bem bater. Então, olho no olho, conexão. Quando a gente fala de conexão, a gente fala que quando a gente vai ensinar uma lição para a criança, a gente precisa se conectar com essa criança. Eu já vi alguns profissionais questionando essa questão de olho no olho, mas o que acontece? Quando você está conversando com um adulto e você está no nível, na altura dele, você vê as expressões, a gente fala de uma parte que o verbal ainda não é forte. Então, se você baixa na altura da criança, é mais fácil a criança perceber a sua fisionomia, perceber o tom da sua voz, do que se eu ficar aqui falando com vocês assim. Vocês percebem? Então, sim, quando a gente está falando de conexão para a primeira infância e a criança estiver calma, porque lembra que quando ela está muito irritada, ela não vai entender o que a gente está falando? Quando a gente fala de conexão nessa primeira infância, a gente tem que esperar essa criança, de aprendizado, desculpa, a gente tem que esperar essa criança estar regulada. Se ela estiver extremamente irritada, ela não vai te ouvir. Quando ela está mais regulada, a gente consegue baixar, olhar no olho dela e firme falar. Bater machuca. Você pode usar a palavra não, sim, gente. O seu filho precisa te enxergar como um ser humano que fala não. O que a gente tenta, as pessoas começam a confundir os conceitos e fazer um balaio de gato. A gente pode falar não. O que a gente não deve é reforçar o que não se deve fazer. A gente tem que reforçar o que se deve fazer. Então, bater machuca. Ao invés de falar não bata, a gente fala faça carinho. Ao invés de falar não suba aí, a gente fala desce daí, se ela já estiver lá em cima, né? Aí depende da situação. Mas a gente tem que tentar direcionar para o que a gente quer que faça, principalmente na primeira infância. E aí o que acontece muitas vezes? Vocês começam a tentar essa estratégia, mas sem esse passo, todo esse passo a passo, esses 5 passos que eu falei aqui. E aí dá ruim. Por quê? O respeito é algo que se conquista. Você não está batendo na mão dela e gerando um monte de coisa por trás, inibindo a reação ali no imediato. Você tem que usar da estratégia. Então, se você está tentando há um tempo, há mais de 2 semanas, e você não está vendo nenhuma mudança, revisita esse passo a passo que eu estou te falando aqui. E aí, eu reforço, é agir com respeito para a criança te respeitar, mas não é só no momento que ela tenta te bater. Eu estou falando agir com respeito com o seu marido também. Eu estou falando agir com respeito quando você está no trânsito. Porque muitas mães me falam aqui, mas meu filho tenta bater, eu falo para fazer carinho, ajo com respeito, mas ele não respeita. Será que no resto do dia você está ensinando respeito para ele? De novo, gente, não estou aqui julgando ninguém. Estou aqui para a gente refletir e reconstruir algumas coisas da nossa base que não foram bem estruturadas. E por isso a gente não consegue transmitir para os nossos filhos. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Se você quer participar, basta clicar no link da descrição desse vídeo, que ele vai te levar para uma página onde você vai poder realizar a sua inscrição. Te espero!